Fala galerinha de nono ano, tudo bem com vocês? Professor Mendes na área. E a pedido da galera, a gente volta aí a fazer uma aula bem antiga aí, uma revisão propriamente dita sobre equação do segundo grau. Bom, pessoal, nós podemos dizer o seguinte, a equação do segundo grau é toda a equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero, no caso da completa, ou ax2 mais bx igual a zero, ax2 mais c igual a zero, no caso das incompletas, ok, pessoal? Então, isso aí é a introdução de equação, ou ainda você pode estar identificando a equação do segundo grau por apresentar um x ao quadrado. O maior expoente das variáveis envolvidas tem que ser um x2, um y2, uma letra aí, né, elevado ao quadrado, elevado a 2. Tudo bem, pessoal? Então, existem várias maneiras de você resolver uma equação do segundo grau, seja ela completa ou incompleta. Vou mostrar para vocês aqui as maneiras mais rápidas que a gente utiliza por aí no campo da matemática, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, nesse primeiro caso aqui a gente tem uma equação do segundo grau da forma incompleta do tipo ax2 mais bx igual a zero. E aqui a gente tem o exemplo numérico. Então, para resolvermos uma equação incompleta, tá? Dessa forma aqui, você vai ter que trabalhar pela evidenciação, tá? Você vai colocar em evidência o menor número e a menor variável, desde que esses números eles sejam múltiplos, o maior seja dividido pelo menor, podemos dizer assim. Então, nesse caso aqui, entre os números, você está vendo que o 2, ele pode dividir o 6. E entre o x2 e o x, você vai colocar o x, ok? Agora que você descobriu o termo de evidenciação, o termo em destaque, você vai pegar a expressão e dividir por esse termo em destaque, tá certo? O termo de evidência. Então, ficaria o seguinte, ó, 2x ao quadrado dividido por 2x, todo mundo sabe que é o quê? X. Qual é o sinalzinho que tem aqui? É mais. 6 dividido por 2 é igual a 3. X dividido por x, ele, por ele mesmo, desaparece. Então, isso aqui é igual a zero. Pessoal, as técnicas são as seguintes. Olha bem rapidinho. Nesse tipo de equação aqui, o primeiro x sempre será igual a zero. Ok, pessoal? E o segundo x sempre será o simétrico do que está no parêntese. O número que está aqui no parêntese é mais 3. Então, o simétrico de mais 3 é igual a menos 3. Solução, nós temos menos 3 e 0, tá? Então, isso aqui é uma técnica que a gente usa para facilitar a nossa vida aí quando resolvemos equações de segundo grau desse tipo, equações incompletas. Mente serve com qualquer equação? Serve com qualquer equação incompleta, desde que seja desse tipo aqui, ó, gente, ó. ax2 mais bx igual a 0. Tudo bem, pessoal? Então, o simétrico, a operação contrária. Se aqui tiver uma subtração, a resposta será uma adição. Se aqui nós conseguirmos uma multiplicação, a resposta será uma divisão. Se aqui nós conseguirmos uma divisão numérica, aqui será uma multiplicação. Será sempre a operação contrária. Bem Galerinha, nesse novo exemplo aqui, a gente tem a mesma formação de equação ax2 mais bx igual a zero. Dá para identificar porque você tem o x2, ó. A primeira partícula tem o x2 e a segunda partícula ela tem o x, tá? Ah, Mendes, mas aqui não tem número. Tem sim, está subentendido que é o 1. Então, vamos colocar em evidência. Já que o 1 é elemento neutro, você vai colocar em evidência a menor variável. Entre o x2 e o x, é claro que é o x. Então, x ao quadrado dividido por x é igual a x. Qual o sinalzinho que tem aqui? Menos. 3x dividido por x é igual a 3. Tudo isso igual a 0. Então, você já sabe que o primeiro x é igual a 0. E o segundo x é igual ao contrário do que está no parêntese. Qual é o contrário de menos 3? O contrário de menos 3 é mais 3. E aí nós temos a solução, que são as raízes da equação, formadas nesse caso por 0 e 3. Certo, pessoal? Pessoal, o segundo caso é quando você tem a equação do segundo grau incompleta da forma ax2 ou ax ao quadrado mais c igual a zero. Nesse caso aí, é comum você estar respondendo através da raiz quadrada. Preste bem atenção. Como você só tem uma variável, você vai resolver usando a técnica de equação do primeiro grau. Aquelas 3 regras
que a gente aprendeu aí nas histórias da vida, né? Nos primórdios da matemática. Variáveis no primeiro membro, números no segundo membro, e quem troca de membro troca de sinal. Então, se 2x2 é igual a 32, só o x2 será igual a 32 dividido por 2. Esse x2 será igual a 16. Agora, esse 2 também é número. Ele também tem que ir para o segundo membro, e na operação contrária. Aqui, ele está representando uma potência. E o contrário da potenciação é a radiciação. Então, eu vou dizer que o x é igual a raiz quadrada de 16. Desculpa, pessoal. Então, x é igual. No caso da equação segundo grau, você vai acrescentar aqui um detalhezinho. X é igual a mais ou menos... Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Então, a solução é menos 4 e mais 4. Certo, pessoal? Vou tirar aqui mais um aqui. Menos 4 e mais 4. Por quê? Porque nesse caso aqui, nesse tipo de equação, ax2 mais c, geralmente, quando ela tem raiz, essas raízes são simétricas. Isto é uma positiva e uma negativa. Tudo bem? Ok? Ok, galerinha, segundo exemplo aí da equação do tipo ax2 mais c igual a zero, nós temos aqui 3x ao quadrado menos 81 igual a zero. Então, vamos resolver, como eu já expliquei para vocês, como se fosse uma equação normal, uma equação de primeiro grau. Então, 3x ao quadrado será igual a 81, que trocou de membro, trocou de quê? Sinal. Então, esse x ao quadrado, ele será igual a 81 dividido para 3, x será igual a 27. Portanto, se x ao quadrado é igual a 27, só o x será igual a raiz quadrada de 27. Mendes, mas 27 não tem raiz quadrada exata. Tudo bem, mas você pode fazer a raiz aproximada. X ele vai ser igual a mais ou menos... Gente, usa aquelas técnicas que eu mostrei para vocês. Todo aluno de nono ano, todo aluno que viu as minhas aulas, aprendeu uma técnica para resolver esse tipo de raiz, né? 27 é a mesma coisa que 3 vezes 9, é ou não é? Um número que tem raiz exata por um número que não tem raiz exata. Portanto, x é igual a raiz quadrada de 9, 3. Então, 3 raiz de 3. Você resolve quem tem e deixa quem não tem. Portanto, a nossa solução aqui é menos 3 raiz de 3 e mais 3 raiz de 3. Ok, pessoal? Em um outro momento, eu vou estar fazendo uma videoaula exatamente mostrando essa técnica aqui, que é bem mais fácil quando você trabalhar a radiciação, de números inteiros, ok, pessoal? Mas para o momento, a gente vai ter que lembrar disso aqui, tá? Ok? Então aí foi o segundo exemplo de equação incompleta. Espero que vocês tenham entendido, ok? Equação do segundo grau completa, do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero, onde o a ele tem que ser diferente de zero, hein? A tem que ser diferente de zero, porque senão a equação não existiria. Já pensou se esse termo aqui tivesse um a igual a zero? 0 vezes x ao quadrado seria zero. Então não seria do segundo grau, seria do primeiro grau. Beleza? Beleza. Então é o seguinte, para você resolver uma equação completa, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar quem é A, quem é B e quem é C, o termo independente. A é o número que vem antes do x ao quadrado. No caso dessa equação aqui de baixo, aqui, tá? No caso dessa equação de baixo, o A ele é igual ao quê? Ele é igual a 1. O B é o termo que vem antes do x, é o antecedente do x. Então, nesse caso aqui, o B é menos 5. E o C é o mais fácil de descobrir, gente. Por quê? Porque ele é o termo independente, é o cara que vem só, é o cara que se manda, que se governa. Então, nesse caso aí é o 6. Tudo bem, pessoal? Agora, feito isso, você vai ver se essa equação existe ou não, através da fórmula resolutiva. Ou seja, muita gente conhece como Bhaskara ou delta, certo? Então, o que é isso? O que é a fórmula de Bhaskara? O que é o delta? Delta é uma expressão que é dada por b ao quadrado menos 4, que multiplica a,
que multiplica C. Esse delta, ele tem três configurações, tá certo? Se ele for positivo, a equação ela tem duas raízes reais e diferentes. Tem um x' e um x duas linhas, ou um x1 e um x2, como você queira falar. Se esse delta for igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais. Então, se o delta for igual a zero, você só calcula o x'. Agora, se esse delta for negativo, ele for menor que zero, se esse delta for menor que zero, você para ali, certo? Para nono ano, a equação não existe, não dá para calcular. Tudo bem, pessoal? Mas é isso aí. Quem está vendo essa aula provavelmente já viu a equação de segundo grau, sabe do que eu estou falando. Então vamos lá, vamos resolver isso aqui. Então nesse caso aqui, vamos dizer o seguinte: delta é igual a b ao quadrado, então é menos 5 elevado a 2, menos 4, que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é 6. Sacou a importância de você saber esses valores? É porque em toda a equação você vai estar usando eles. Beleza? Então vamos lá. Delta é igual a... No começo a gente se confunde muito. Olha, o primeiro valor do delta sempre é positivo. Porque toda potência de expoente par, o resultado é positivo. Então, menos 5 elevado a 2, isso é igual ao quê? A 25. Menos 4 vezes 1. O 1, ele é o elemento neutro. Então, você faz logo, ó. 4 vezes 6 é igual a 24. Delta é igual a 1. Mas, galera, vão ter exemplos onde essa letra C aqui, o termo independente C, ele é negativo. Se ele for negativo, é claro que você vai fazer o jogo de sinais. Então, em vez daqui ser menos, será mais, tá? Então, tem muita coisa para acontecer aí. Bom, se o delta é igual a 1, o que eu quero mesmo, o que eu vou usar mesmo, gente, é a raiz quadrada de delta. Ou seja, nesse caso, a raiz quadrada de 1, que é o próprio 1. Agora que eu sei que a equação existe, porque o delta é maior que zero, ele tem duas raízes, o x' e o x duas linhas. O x', que é o que nós damos prioridade, existem técnicas que fazem os dois juntos, existem técnicas que colocam o delta na equação, mas eu prefiro explicar assim porque você entende com mais clareza. Esse é o meu ponto de vista, acho mais fácil assim. Então só o x', ele é dado pela fórmula menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Certo, pessoal? A gente trabalha mais, mas em compensação a gente tem mais firmeza para resolver a equação. Então, x' é igual a menos, abre parênteses, quem é o b? Menos 5, mais a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. O a é 1? É. 2 vezes 1, vou botar aqui para não ter problema. 2 vezes 1 é 2. Então, aqui vai ficar o quê? Aqui vai estar ficando o quê? 5, sinais iguais a resultado positivo. 5 mais 1, dividido por 2. 5 mais 1 é 6, dividido por 2 é o quê? 3. Então, aqui nós já temos a primeira raiz da equação. O x duas linhas, ele é essa mesma fórmula, só que ele troca só o sinal do meio. Ele troca só o sinal do meio. Então, você faz o seguinte, você pega a continha feita, tá? Olha como é fácil, você troca só o sinal do meio. É o x duas linhas. Então, ficaria o quê? 5 menos 1 dividido por 2. Pega a continha feita, troca só o sinal do meio. 5 menos 1 é 4. E 4 dividido por 2 é 2. Então, solução. As raízes da equação que eu encontrei. 2 e 3. E aí, pessoal, para você saber que está certo, beleza. Tem uma técnicazinha bem simples que você faz só assim, ó. 2 mais 3 é 5. 2 vezes 3 é 6. Você não pode fazer 3 menos 2 é 1. Isso aí não existe, certo? Então é uma manobrazinha que você faz para saber se está mais ou menos certo. A soma das raízes dá o B e o produto das raízes dá o C, tudo bem? Mas nas outras aulas a gente vai ver por que isso acontece, usando outras formas, tudo bem? Nesse momento eu quero que vocês entendam como resolver uma equação de segundo grau completa, certo? Então você identificar A, B e C, você descobre quem é o delta, se ele é positivo, igual a zero ou negativo. No caso, ele sendo positivo, a equação tem duas raízes reais e diferentes, que é o x' e o x duas linhas. De um para o outro só muda o sinal do meio, que no linha é positivo, no duas linhas é negativo, certo? E por aí vai, ok?
E aí, pessoal, a gente tem mais um aí, mais uma equação do segundo grau. E essa aqui, vamos lá, vamos identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é quem vem antes do x2, é 1. O B é quem vem antes do x, é menos 4, não esquece do sinal. E o C é o termo independente, C é igual a 4. Então vamos lá. A gente já sabe isso? Vamos para quem? Vamos para o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Apareceu 4 pra caramba aí. Delta é igual a 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 4, 16. Delta é igual a zero. Nesse caso, o que foi que eu falei? A equação ela tem duas raízes reais e iguais. Então você só precisa calcular o x', ok? Só coloca ele. Mas o x', ele ainda tem uma outra observação. Nesse caso aqui, quando delta é igual a zero, o x' é dado pela fórmula menos b sobre 2a. Menos, cadê a raiz quadrada do delta? Você não precisa colocar, porque é igual a zero, tá certo? Você não precisa colocar. Então, como ficaria? Menos b, quem é o b? Menos 4, dividido por 2a. Quem é o a? É 1. Então, sinais iguais a resultado positivo, você ficaria com 4 dividido por 2, que é igual a 2. Solução é 2. Aí, você tem que saber que aqui são duas raízes reais iguais. Então, você ainda pode botar assim, ó. 2 e 2, tá? 2 mais 2 é 4. 2 vezes 2 também é 4. Então, aí, um exemplo de equação quando o delta é igual a zero. Ok, galerinha? Tudo bem? Fala, galerinha. Mais um para nós aí. Olha só. Esse exemplo aqui nós temos 2x ao quadrado menos 3x mais 5 igual a zero. Toda equação do segundo grau, ela é igual a zero. Vamos lá? Então vamos começar indicando, vamos começar descobrindo quem são A, B e C. Já é de costume. Então nesse caso aqui, o A ele é igual a 2. O B ele é igual a menos 3. E o C é igual a 5. Ora, mas vocês sabem, né? O A é quem vem antes do x ao quadrado. O B é quem vem antes do x. E o C é o termo independente, aquele cara que vem só. Muitas vezes a equação ela vem bagunçada. Para você resolver a equação, primeiro você tem que organizar. Colocar dessa forma aqui, ó. AX2 mais BX mais C igual a zero. O x2 pode vir lá no segundo membro, você traz, troca de sinal, faz toda uma organização. Mas vamos lá. Então, vamos para o delta. Delta ele vai ser igual ao quê? Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4, que multiplica A, nesse caso é 2, cuidado, que multiplica C, que é igual a 5. Delta, ele é igual a 3 elevado a 2 é 9, menos 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 5 é 40. Delta é igual a 9 menos 40, delta é igual a menos 31. Pessoal, nesse caso aqui o delta deu negativo. Então, a gente vai colocar assim, ó. Uma das explicações é essa. Delta não pertence a R, é número negativo, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, no nono ano, quando você encontrar um delta negativo, você não precisa responder. Você coloca isso aqui, tá bom demais, ou você coloca a solução vazia, ou você simplesmente para no delta, tá? Isso a nível de nono ano, tudo bem? Ok, galerinha, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com as equações do segundo grau, tá? Então estudem. A gente está nessa pandemia aí, é uma situação complicadíssima, tá? Isso é mundial, já tem alguns países que estão se recuperando, mas a gente ainda não. Então, enquanto a gente não se recupera, a gente vai aí fazendo essas videoaulas aí exclusivamente para vocês, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu!